Estamos de volta com o programa Análise Direta. Estou conversando hoje com a Carla Vaz, que é especialista em desenvolvimento de líderes. E ela trouxe o livro O Dono da História aqui para contar um pouquinho sobre o que fala aqui dentro, o que você pode aprender com ele, né? A gente estava falando sobre jovens, né? Que eu encerrei o bloco tocando no assunto de juventude. Os jovens dessa geração, né, de 20 e poucos para menos, né? Eles são muito contestadores, né? Como liderar esse tipo de funcionário? Porque eles vão, né, ou já estão trabalhando, tem vários de 18 anos aí, aqui na RIT mesmo a gente tem, né? A partir de 18 anos tem gente trabalhando aqui, e a gente... a minha filha tem 22, que eu estava falando, e os mais novos também são contestadores demais. Sim. Como lidar com eles? Tanto como um líder no trabalho, e depois a gente fala um pouquinho sobre família também, que também tem liderança na família. Né? Legal, Patrícia. O que eu vejo, né? A geração hoje, ela realmente é muito diferente, porque tem um fator aí que eles nasceram numa era tecnológica. Né? Eu tenho 43 anos, eu lembro o dia que instalou o telefone na minha casa. Eu sou de São José dos Campos e foi uma festa. Eu lembro até hoje o número de telefone. E porque era um mundo diferente, né? Eu cresci você, a nossa geração cresceu num mundo que não existe mais. E muitos da nossa geração, ou até de uma geração anterior à nossa, que são os boomers, né? Estão liderando. E o erro que essas pessoas cometem é de querer liderar por comando e controle. Como eles foram e aprenderam liderança ou como eles foram criados. Porque o que eu digo é o seguinte, o que acontece nas empresas é um reflexo do que acontece na sociedade. No Brasil, há 40 anos atrás, a gente vivia uma ditadura, onde você tinha pouca liberdade de expressão ou quase nenhuma. Eu não me lembro. Mas eu leio e os meus pais são frutos dessa criação. Passaram por isso. Então tiveram com a gente, os meus, os seus e de muita gente que está nos assistindo. Uma criação mais linha dura, linha dura. Que não tinha liberdade de expressão, que não tinha tecnologia. E isso faz muita diferença, né? As crianças hoje nascem num mundo tecnológico. Né? Não então tudo é o mundo touch. Sem isso. Não, para elas a tecnologia é o trivial, é o convencional, é o normal. E nós somos geração de transição, onde nós nascemos num mundo sem internet e aprendemos a usar a internet. Então liderar hoje nesse mundo é um desafio, porque a gente está vivendo um momento nas organizações, por exemplo, que você tem 4 gerações convivendo juntas. E isso é novo, que são os boomers, aí dos seus 60 e poucos anos. Como chama? Baby boomers. Baby boomers. Você tem a geração X, que é a nossa geração, aí com os 40 e poucos anos de idade. Você tem a geração Y e tem os mais novos ainda chegando, os Zs, né? Os Zeitgeist, tem vários nomes para essas gerações. E isso é novo. Então é uma mistura muito grande de modelos mentais, de formas diferentes de ver a vida. Então o líder que quer liderar da forma como ele aprendeu liderança, está morto. Ele não vai durar, ele não vai ter engajamento da equipe, não vai entregar resultado, porque só existem resultados com pessoas. Né? Porque o que é empresa? Empresa é parede, tijolo. O que faz uma empresa, o que faz os resultados acontecerem são pessoas. Então você precisa ter bons líderes. E aí acontecem esses choques todos, porque eu vejo muitos líderes hoje com modelos mentais fechados. O que significa? Eu não me abro para o novo, eu acho que a vida hoje, o presente, é uma repetição do passado. E não é. E eu quero liderar as pessoas como eu aprendi liderança ou gestão. Né? Eu costumo dizer o seguinte, gestão é by the book. É processo, é você seguir normas, disciplinas, manuais. E liderança é by the soul, é alma, é coração. Né? E para você liderar dessa forma, você precisa se interessar por pessoas. Você precisa ter um interesse genuíno, ter empatia, se colocar, né, no modelo mental do outro,
com os valores do outro. Então, liderar hoje tem esse grau de complexidade porque os jovens estão questionando e os mais velhos, por exemplo, eu que sou geração X, que tenho 43, vou fazer 44 anos daqui a pouco, aprendi também que a gente pode também. Né? A gente pode questionar, a gente tem as redes sociais todas hoje para se expressar. As pessoas estão conversando numa velocidade hoje que é diferente do que elas conversavam antes. Elas têm muito mais informação do que tinham antes. Com isso, elas são mais questionadoras, né? Elas formam o seu senso crítico muito mais rápido e muito mais cedo. Então, por isso que tem uma dose adicional na complexidade de ser líder no mundo de hoje. Verdade. E em casa acontece a mesma coisa. A mesma coisa. Você lidar com os jovens, se já é difícil na empresa, você disse, né, agora que a empresa é um reflexo do que acontece na sociedade, né? Então, eu acredito que os pais da nossa geração estão tendo muita dificuldade, né, para criar os filhos. Eu falo por mim. Eu também. Né? Então, como fazer? Porque em casa a mãe e o pai são líderes também. São líderes, aliás, né? A liderança não é cargo, né? Só. Liderança é uma forma de atuar e de se relacionar com outras pessoas. De você estar influenciando, de você estar inspirando as pessoas a agirem. E um pai, uma mãe, ele hoje precisa muito mais influenciar e inspirar, né, os seus filhos a agirem, mas tem uma coisa diferente que é importante ter em casa e que eu vejo que muitos pais estão deixando de lado, que é disciplina. Eu ainda acho importante você ter disciplina e respeito, isso a gente aprende dentro de casa. E é muito difícil com esses jovens de hoje. Muito difícil. Eles questionam a autoridade de pai e mãe. Questionam, e o ponto é que os pais, muitos, né, não dá para generalizar, porque eu acho que a generalização é complicada, estão abrindo mão da sua autoridade. Liderança também é autoridade. E ser bom líder não significa você ser amigo. E a mesma coisa pai e mãe. Eu sempre digo para minhas filhas, eu aprendi isso com o pediatra das minhas filhas. Você não precisa ser a melhor amiga da sua filha, você precisa ser mãe. A melhor amiga está na rua. Porque a melhor amiga você pode brigar, ficar de cara feia, ficar de mal, né? Agora, de pai e mãe, não. Pai e mãe é respeito. Então, eu acho que tem uma confusão. Eu tenho escutado alguns educadores falando sobre isso, da confusão de papéis dos pais dessa geração quererem ser muito amigos dos filhos e perder a posição de autoridade de pai e de mãe. Realmente, pai precisa pôr disciplina, precisa pôr limite, precisa pôr respeito. Né? E a gente, mães até que saíram de casa para trabalhar, isso é recente na nossa história, quando vem o sentimento de culpa, a gente acaba cedendo, porque você fala, puxa, aquele único momento que eu vou ficar com meu filho, eu vou brigar. É horrível. Então isso. É um conflito, é horrível. Queria até que você desse aquele exemplo que você deu agora no intervalo, falando dos seus filhos, da semana que você viajou. Então, teve uma semana que foi uma semana que eu viajei muito, assim, com voos de horários de madrugada, então eu estava muito cansada, né? Eu viajo muito pelo Brasil aí a trabalho, e aí eu cheguei em casa no sábado, exausta, literalmente exausta. E fui levar minhas filhas ao cinema, porque, né, peso na consciência de mãe, de que passou a semana inteira fora viajando, e aí acabei permitindo no shopping que elas tivessem comportamentos e até comprar coisas que eu depois caí em mim que eu não deveria. Porque eu acabei cedendo pelo peso na consciência da minha ausência. E é um erro. E aí eu tomei minha consciência e vi que eu estava agindo errado. E quando eu ajo dessa forma com as minhas filhas, eu estou deixando elas fazerem o que elas querem. E tá errado, porque eu não estava fazendo nada demais, eu estava trabalhando. Né? E como a gente vive hoje esse conflito entre trabalhar bastante, e eu adoro trabalhar, eu amo o que eu faço, de não ceder por peso na consciência. Quando for dar alguma coisa é porque a criança tem que saber por que ela está recebendo e não porque é um peso na consciência seu. Então é um desafio muito grande mesmo ser pai e mãe. Não, é muito difícil, muito difícil. Eu queria que você desse uma dica para a hora de conversar com os filhos. Porque já que a gente pensa muito, a nossa geração, nessa ideia de ser muito amigo dos filhos, como não ser
tão amigo e sim ser pai e mãe, e sim ser líder? Olha, ter respeito. Como ter uma conversa com o filho? Eu acho que, primeiro que a gente tem que sempre respeitar a idade do filho e dar para ele o que ele precisa. Às vezes, você quer tratar as crianças como muito adulto e se esquece que são apenas crianças, né? Outra coisa é procurar falar sempre com respeito. Eu acho que isso é uma coisa que vem sendo desenvolvida. Os pais antigamente, eles exigiam respeito. E eu acho que hoje tem uma troca. Você exige respeito dos seus filhos, mas você também tem que respeitar o ser que eles são, na idade que ele tem. Então você vai conversar, por exemplo, eu vou conversar com a minha filha de 7 anos, eu preciso entender, e eu sempre me policio que eu estou conversando com uma criança de 7 anos, que por mais que ela tenha muita informação, né, ela é uma criança de 7 anos. Colocar limite, eu acho que isso é uma coisa que os pais precisam. Disciplina, porque disciplina que a gente ensina para uma criança vai ser importante para toda a vida. Pessoas bem-sucedidas no esporte, por exemplo, são pessoas extremamente disciplinadas. É verdade. E não só no esporte, nas empresas, os executivos. Em qualquer área, você tem razão, Exato. Em qualquer área. Eu falei esporte porque outro dia eu estava ouvindo o Bernardinho, eu estava palestrando num evento e ele palestrou depois de mim, e ele estava dando o exemplo que quando a seleção atingiu, né, todos os prêmios, a primeira seleção dele ganhou todos os títulos, eles falaram assim, bom, agora então a gente pode treinar um pouco mais tarde. Ele falou, não, a gente começa mais cedo. Ele falou, pô, Bernardinho, mas mais cedo? Ele falou, porque chegar lá é difícil, mas é mais difícil se manter no sucesso. Então, disciplina é fundamental para você atingir o sucesso em qualquer área da sua vida. E tem coisas que a gente aprende em casa. Educação a gente aprende em casa. Valores morais a gente aprende em casa. A escola reforça isso, tem que ser uma parceria. Disciplina. Então, eu acho que hoje conversar com os filhos, você falou de uma dica, né? Eu acho que é não esquecer que o seu papel é de educar. É de ser pai, de ser mãe, ou seja lá um avô que educa, uma avó. Não passar a mão na cabeça em exagero e principalmente ensinar a assumir a responsabilidade pelas coisas que acontecem. Vou te dar só mais um exemplo para tangibilizar isso que eu tô falando. A minha filha, de novo, né, eu aprendo muito com elas, derrubava suco quase todas as refeições na mesa. E aí ela virava e falava assim, mamãe, o copo caiu. Eu falava assim, filha, o copo não caiu. Você derrubou o copo. Então você vai pegar um pano e você vai limpar o suco que você derrubou. E tomar cuidado da próxima vez. E assim foi. Aí ela foi crescendo e falou assim, agora o que você vai fazer de diferente para não derrubar o copo? Porque é fácil culpar o copo não cai sozinho. Então eu falo para os pais ensinarem desde pequenininho os seus filhos a se responsabilizarem, que o brinquedo não quebra sozinho, que o copo de suco não cai sozinho, que ele não tropeça. Eu vi outro dia uma babá falando, né, para uma criança num parque, ai, cadeira chata, porque a criança tropeçou numa cadeira. Não é a cadeira que é chata, é a criança que não prestou atenção, que tinha uma cadeira ali. Então são essas pequenas nuances que se a gente não corrige de criança e os pais ou quem educa as crianças tem essa responsabilidade, cresce adultos irresponsáveis, sem valores morais e acarreta nessa confusão que a gente está vivendo hoje na nossa sociedade. Que o que a gente está vivendo hoje é uma grande crise moral e de falta de assumir responsabilidade. É verdade. Infelizmente está acabando, que passou pena. tão rápido, Passa né? rápido, né? Quando é gostoso, passa rápido. Passa mesmo. Eu quero que você volte. Vai ser um pra prazer. falar mais sobre o assunto e fala pra gente onde dá para encontrar o seu livro. Então, ele acabou agora nas livrarias físicas pelo Brasil, pelo menos tem poucos lugares que tem, mas na Amazon.com.br ele está disponível, a Amazon entrega super rápido. Eu mesma ontem comprei um livro na Amazon, chegou hoje. Tem agora na Amazon também e-book. Ah, ótimo. Tá? E no meu site, que é www.carlavais.com.br, tem o prólogo e o primeiro capítulo disponível para as pessoas fazerem download e conhecer
se envolver um pouco com a história, tomar um gostinho, um aperitivo da história. Muito legal, adorei. Obrigada, até Obrigada a próxima, a você, um super prazer, Obrigada, viu? prazer foi todo Obrigada. nosso. Obrigada a você pela audiência. Entre no facebook.com/programa Análise Direta e no youtube.com/análise direta. E a gente também tem agora o nosso WhatsApp, 11 99224 7760. Você pode mandar as suas sugestões lá, ok? Um beijo e até a próxima. Tchau!